sei que o mundo espiritual, meu Pai, já foi movido em favor de todos que estão aqui. Traz uma palavra edificante para a tua casa. Aquilo seja falar à tua igreja. Usa teu servo de forma poderosa, em nome de Jesus. Querida igreja, paz de Cristo, os que trouxeram a Bíblia, abram no Êxodo, 20º capítulo. Vamos ler a partir dos versos 13, 14, 15, 16. Enquanto vocês encontrem a referência, eu quero agradecer ao Divino Espírito Santo pela oportunidade que me é concedida de ocupar esse lugar de fala, na condição de pregador da Bíblia, para repartir com vocês. Eu, esta noite, estou com uma ambição grande, a de que todas as limitações que fazem parte da minha vida possam serem substituídas pelas possibilidades da palavra, pelas possibilidades do Espírito da palavra, e que essa palavra de Deus, que é pura, possa chegar ao seu coração com a mesma pureza que ela saiu do coração de Deus, e que você lembre para sempre desta noite como uma noite que ficou marcada, não por causa de uma elaboração de palavras bem colocadas, ou por alguma outra coisa, mas que seja uma noite que fique lembrada como uma noite em que a instrução de Deus dividiu a sua história em duas partes, um até aqui e um depois daqui. Os que concordam com isso, dê uma respirada e diz: eu estou pronto para ouvir a voz do Senhor. Obrigado, pastor Pantoja, pela oportunidade que me franquia, os obreiros, a igreja em geral. Estou acompanhado da minha Mária e minha esposa. Se tivéssemos trazido toda a nossa casa, essa bancada talvez estaria ocupada. Nós somos pais de 4 filhos. Verso 13 do 20º capítulo do Êxodo. Não cometam homicídio, não cometam adultério, não roubem, não difamem o próximo, não cobice a casa do próximo, nem sua esposa, servo, sua escrava, seu boi ou jumento. Não ponha o coração em nada que pertença ao próximo. Os que puderem manter a Bíblia aberta, faça isso e podem tomar os seus lugares. Quando esta tarde, já para o final do dia, eu me aconselhava com o Espírito que ungiu a Jesus acerca da melhor maneira
de expressar aquilo que Ele já havia colocado no meu coração, o Espírito do Senhor me trouxe uma compreensão acerca, principalmente dessas sentenças de Deus que acabamos de ler, como sendo a forma, o modelo ideal de Deus para uma pessoa que quer compor a sociedade, que tem como o centro de suas ações o próprio Deus. Essas palavras proibitivas de Deus estão aqui numa forma de orientação a ser adotada, seguida, praticada por aquele sujeito, por aquele ser humano que entendeu que o seu lugar é na sociedade, cujo propósito é agradar, é glorificar a Deus com o seu jeito de ser, com o seu jeito de fazer, com o seu jeito de proceder, com o seu jeito de entender. A pessoa que toma no coração esse entendimento, eu tenho uma chamada para viver a vontade de Deus, esses princípios devem ser adotados. O modelo ideal que Deus pensa para uma sociedade que vive para glorificar o seu nome. Eu queria chamar a sua atenção que, para a primeira colocação, não cometam homicídio, não matem, ou não matarás. Como um psicólogo que tem como foco de pesquisa as emoções humanas, eu me questionei por que Deus não fez como nós, psicólogos, que antes de pensar no comportamento, na atitude, na ação, nós pensamos no que está acontecendo antes da ação. Quem mata, antes de matar, tem uma emoção, tem um sentimento. Porque Deus não pensou primeiro nos sentimentos que ativam o comportamento do matarás, da prática do homicídio. Porque Deus foca direto o comportamento. Essa pergunta, ela povoa a minha cabeça há algumas horas apenas. Eu não tenho ainda com profundidade uma resposta para dar. Sei o caminho de encontrar alguns indícios que vão me apontar para as razões de Deus pensar direto no comportamento e não no que ocorre antes do comportamento.
Mas me ocorreu uma segunda pergunta. Deus não poderia, ao invés de dizer não matarás, fazer uma outra colocação como: não tenham ódio, não tenham raiva. Não tenha uma mente estressada. E aí eu penso que Deus não coloca os sentimentos como fatores primeiros, mais importantes, porque os sentimentos, ouçam isso com seus dois ouvidos. Se eu fosse cobrar pela informação que eu vou dar agora, eu iria cobrar caro. Então, custa apenas atenção plena. Os sentimentos, as emoções, as sensações humanas não se constituem em si um problema para a existência humana. Exemplo, a angústia, aquela sensação de sufocamento, aquela sensação de que o espaço está se fechando e você se percebe totalmente tolhido, encolhido. A angústia não tem a função de matar ninguém, não tem a função de levar ninguém ao suicídio, não tem a função de levar ninguém para dentro de um quarto escuro, distanciado do contexto de convivência com a família, com o filho. Não é essa a função da angústia. A função da angústia é uma só: comunicar com a pessoa que existe alguma coisa errada no modo que ela está utilizando para viver a existência. Digam comigo, a angústia tem uma função: avisar a pessoa que o método que ela utiliza para existir não é um dos melhores. Essa é a única função da angústia. E como o nosso sistema nervoso, intelectivo, não fala português, não comunica através da língua portuguesa, comunica-nos através de sentimentos. E ninguém começa uma angústia de uma vez, pá, e está totalmente angustiado. Esse processo de angústia é aos poucos. Fala hoje num nível bem pequenininho, aí você diz, não sei porquê, parece que o dia está meio assim. Deve ser o calor. O intervalo de uma semana. E aí, de novo, essa comunicação é feita num nível um pouquinho mais elevado. E a pessoa diz, rapaz, hoje eu não consegui render, desempenhar minhas funções no mesmo nível. Será o que está acontecendo? Perceba que a pessoa começa a fazer um questionamento, a fazer uma busca, a sair daquele território familiar, daquela situação conhecida, sabida, para tentar perceber o não perceptível, para tentar escutar o não dito. Isto é, a angústia é
É uma sensação que coloca o sujeito humano em busca de uma realidade diferente daquela que ele está vivendo naquele formato. Isso é muito comum, inclusive, não apenas nas situações de crise. Você luta, faz o concurso público, passa, é chamado. 5 anos depois, você fazendo aquele mesmo caminho, aquele mesmo percurso, para estar naquele mesmo ambiente, para fazer aquele mesmo processo, começa a despertar uma sensação de tédio. A coloração do caminho já não chama a atenção dos olhos. A amizade, o coleguismo, nada disso faz a diferença. E aí começa a surgir uma pontinha de esvaziamento de sentido. Que a angústia é exatamente isso, esvaziamento de sentido. Não estou encontrando sentido, doutor Dias. Ganho bem, consigo dar, se quiser, mais de uma volta ao redor da terra, ou do mundo, num ano. Chego para trabalhar, não consigo render. Não era assim. Eu tinha prazer com isso. E aí você começa a prescrutar nas entrelinhas daquela pessoa que comunica a sensação de angústia, e você percebe, de novo, ouça-me com todas as células do seu corpo, você percebe que aquela angústia, aquele mal-estar, não é pela ausência de sentido, mas pela acumulação de uma competência que está sobrando. Pelo acúmulo de possibilidades que não estão sendo utilizadas ou subutilizadas. Porque pior do que estar atarefado com muitos afazeres e não ter tempo para nada, pior do que isso é ter um tempo longo sem nada para fazer. Dói mais. E existem pessoas que trazem consigo um mapa de possibilidades, com caminhos a serem percorridos por distâncias longas, do outro lado do rio, de onde ele se encontra. Mas a função dele, a coragem dele, o mantém naquele pequeno território, de segunda a sexta, fazendo o mesmo percurso. E quando ele se percebe como pessoa, ele se sente uma pessoa até culpada de ter um bom salário, em comparação às outras pessoas, comer melhor, vestir melhor, frequentar lugares melhores, e aí se culpa e diz: eu devo ser um sujeito muito horrível perante Deus, porque ao invés de estar saltando de gratidão, a sensação que eu tenho é de que nada disso faz sentido. A angústia não fala português, ela fala através de sentimentos. E para fazer você tirar o bumbum da poltrona, para colocar você em movimento, para fazer com que você
Tire da gaveta possibilidades, sonhos, projetos. Ela só tem um jeito de fazer. É fazer com que você tenha tédio. Sensação de inutilidade no mundo. Mesmo sendo útil. E aí você vem para a campanha. Qual é a primeira coisa que Deus fala a uma pessoa angustiada que chega na igreja? Desgraçado, desculpa a palavra, mas é sem graça, gente, a palavra desgraçado. Você, infeliz, está assim porque você pecou. Não é, Deus não faz isso. Primeira coisa que Deus fala com o pecador dilacerado: tem um plano contigo. Grande vai ser o teu percurso. Te usarei numa dimensão que você desconhece. Deus evoca essas possibilidades desperdiçadas. E quando elas são ativadas, o sujeito não tem dinheiro nenhum, mas ele marcha como alguém que tem todas as possibilidades do mundo. Ele marcha com os passos largos, peito estufado. Na fisionomia dele, você percebe que se trata de um sujeito com uma existência que tem um para que viver. Diga, uma existência que tem um para que viver. Essa pessoa não suicida. Não, eu posso até ter vontade de morrer, mas eu preciso criar meus menininhos. Eu posso até querer deitar, dormir e não acordar mais, sumir, sabe, desaparecer, suicídio imaginário. Mas eu não posso passar por isso, afinal de contas, a pessoa do meu amor conta comigo. Quem tem um porquê viver, vai encontrar os comos que precisa para suplantar todas as ingerências do caminho de um herói, que na maior parte das vezes começa com o estresse de ter que deixar o lugar comum, atravessar o portão e começar a percorrer um terreno desconhecido. Nós não nos sentimos tranquilos num terreno desconhecido. Esse é o caminho do herói. Se você está nesta noite aqui e você traz com você uma certa instabilidade emocional, uma certa insegurança, antes de se patologizar e achar que você está com um troço, olhe para a agenda de Deus para você e veja se você não está num momento de travessia desse portão que tirou você do terreno firme, conhecido, familiar, e te colocou num terreno diferente, desconhecido, e você não sabe muito, está tateando, não encontrou com o mentor, com o orientador, está ainda meio que testando suas possibilidades. A sua insegurança ou instabilidade emocional nem sempre aponta para uma doença psíquica, para uma seta de demônios. Na maior parte das vezes, a angústia, a instabilidade emocional, aquela sensação de que não está nada bom, é um sinal de que você está sendo subutilizado, de que a maior parte das suas possibilidades em Deus não estão sendo usadas, não estão sendo trabalhadas. E para colocar você em movimento, acontece esse rebaixamento do humor, até que você se percebe diante da sua missão de vida, dominado
por uma sensação de utilidade. Como disse o famoso Chico Anísio, às vésperas da morte. Chico, você percebe que a morte está aproximando? Sim, percebo, sua resposta ao jornalista. E essa percepção da morte que chega, de que forma você se sente? Com pena de quem vai ficar sem eu. Parece um egoísmo, um narcisismo. Não é. É aquela percepção que eu tenho do caminho escrito por Deus para mim. E quando eu percorro esse caminho, o não matarás se transforma numa fonte de ressurreição de mortos que moram na minha rua, que podem estar no quarto ao lado do meu, no caso de um filho em dificuldades, porque não arruma emprego, não passou no concurso. O não matarás ganha outro sentido. Ao invés de ser aquele que tem possibilidade de matar, é aquele que descobriu as possibilidades de ressuscitar, de promover vida. Quem tem possibilidade de matar, tem possibilidade para preservar a vida. Melhor ainda, para promover a vida. Porque se eu posso eliminar, eu posso manter, eu posso promover, eu posso estabelecer. Quando Deus diz não matarás, a função da sua fala não é nos deixar oprimidos com a notícia, caramba, se ele está dizendo que eu não devo matar, é porque eu trago comigo a pulsão da morte. Eu devo ser uma pessoa muito escrota. Não, não é essa a função da palavra de Deus. Se ele me percebe em relação à vida, com possibilidade de executá-la, é porque ele quer que eu me perceba que nessa relação eu posso assistir a vida, promover a vida, incentivar a vida, defender a vida, cultuar a vida. Eu fiz uma palestra para um deputado aqui na semana passada em Águas Claras. Na resposta a uma das perguntas que me fizeram, eu disse: se você está na existência, aproveite para assumir esse lugar, para focar a vida, para focar as possibilidades. Porque se eu posso pensar no que porventura pode me ocorrer de mal, é porque eu ainda não estou vivendo o mal. E por que diabos estou pensando no mal? Porque deixei de pensar no bem que está me envolvendo agora. É a pessoa que está aqui, mas nunca presentificado. Ele toma café, a língua queimou, mas ele nem sentiu. Por quê? Ele não se percebe. O dia amanhece, o seu momento de escovação arranha, corta a boca, porque os movimentos são bruscos, não são de acolhimento nem de si. Isso deve fazer parte do não matarás. Eu estou concluindo aqui agora.
querida igreja, Dostoiévski, um grande escritor, contemporâneo do cara que pensou na morte de Deus, onde a cultura do esvaziamento do trono de Deus era pregado na escola, na família, em todo lugar. Não. Deus é uma invenção que até o século passado era necessário, mas agora, no iluminismo, a gente não tem mais necessidade disso. Essa era só uma ideia que já morreu. Dostoiévski pensou, é verdade que eles têm motivos para pensar nisso, agora. E até sente assim uma sensação de estar sendo liberto. Mas se a gente mata o não, se a gente destrona Deus, se a gente mata Deus, se a gente tira Deus de cena, a gente tira também de cena o não matarás. Aí ele pensou, como seria a vida de uma sociedade que estivesse vivendo a ausência do não matarás? Porque se eu tiro Deus da história, eu tenho que tirar os princípios. Como seria a vida dessa pessoa? E eu cheguei a uma conclusão que tentaram matar Deus no século XIX, e hoje, o que temos de reverberação daquela ação é a ausência de atenção para os valores de Deus. Porque, afinal de contas, tentaram matar ele lá. Se ele morre lá, as palavras dele não podem ter efeito aqui. Como é essa sociedade? Do jeito que nós estamos vendo. E eu peço você para se colocar de pés, o pastor para assumir o microfone, para orar por nós. Do jeito que nós estamos vendo. O que seria o contrário de não matarás? Amarás. Pastor Pantoja, demais pastores e toda a igreja. Eu não sei se vocês estão percebendo que essa ideia de não matarás, substituído pelo amarás o próximo como a ti mesmo, eu não sei se vocês estão percebendo que quando se faz uma entrevista com um ser humano que bateu na mulher, que judiou com um animal, que provocou uma miséria, um distúrbio social, ele diz, eu tenho um transtorno psicológico. Eu não tomei a bandinha do medicamento, que é o moderador do humor, e eu tenho um problema. Mas Deus não disse assim, não tenha transtornos. Deus disse, não matarás. Deus não disse assim, não tenha raiva. Deus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então quer dizer que eu posso justificar a minha brutalidade com os meus familiares, com as pessoas à minha volta, porque eu tenho um diagnóstico de depressão? Quem disse que o fato de uma pessoa ter um transtorno de depressão, ela tem que ser uma pessoa doente? Não. Existe terapias, existe medicação, tem gente com esse transtorno que vive o sentido da vida melhor do que quem não tem. Porque o problema não é a doença, é o doente. Então, se eu tento justificar que eu sou briguento demais, marrento, que eu sou insuportável, que eu não levo desaforo para casa, porque eu tenho um problema, então quer dizer que a sociedade maravilhosa é aquela de pessoas saudáveis? Fisicamente, psicologicamente? Não. A sociedade de Deus é aquela sociedade que adota princípios. Se adotar os princípios, você pode ter transtorno até de bipolar,
Uma hora você está acolhendo, outra hora você está chutando não só o pau da barraca, mas quebrando a barraca toda. Se você tiver o princípio, você vai ancorar nele, vai reconhecer: eu não estou bem, se deixar, eu vou tocar fogo em tudo, mas há uma possibilidade de, ao invés de matar, produzir amor. Então me ajuda Deus, me ajuda Deus, me ajuda Deus. E de repente passou mais um dia com você acolhendo, com você amando, com você compreendendo, com você servindo, com você sendo a melhor pessoa da equipe de trabalho, da família, produtiva para Deus na igreja. E é assim. Então nós precisamos entender. Tentaram matar Deus no século XIX. Isso chega para nós como o enfraquecimento da crença humana na palavra de Deus. Ah, não matou Deus, mas será que a sua palavra é funcional? Essa palavra é a garantia de que mesmo caído você ainda é forte. Mesmo doente você ainda é saudável. Mesmo frágil, você ainda é cheio de possibilidades, porque você não se garante a partir da saúde que você tem, e não entrega os pontos a partir da doença que você tem. Você se garante a partir da crença que você tem nos princípios que Deus colocou.